Bem, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. O conteúdo de hoje é um conteúdo que faz parte da base curricular do nono ano. Com relação ao nono ano de História, nós já adentramos ao conteúdo que chamamos de Primeira Guerra Mundial. No entanto, para entender a Primeira Guerra Mundial, eu já enfatizei, mais uma vez eu vou fazer isso de uma forma mais resumida. Para entender a Primeira Guerra Mundial, nós temos que entender o que ocorreu antes dela. Ela começa ali em 1914, vai até 18, e antes dela temos o surgimento de uma situação importante, que é as disputas territoriais, as disputas por novas formas de matérias-primas, novas opções de matérias-primas. Para quê, professor? Isso, para que pudesse atender às necessidades da população europeia, que estava vivenciando já a segunda etapa da Revolução Industrial em pleno século XIX. E no seu território, o território europeu de cada país, não havia a quantidade necessária. Então, foi-se encontrada uma solução à busca por novas matérias-primas em outras regiões do mundo, especificamente na Ásia e na África. Para isso, os países europeus fizeram uma grande reunião, que foi a Conferência de Berlim. Dividiram em que países eles iriam promover o chamado neocolonialismo, o novo colonialismo. Tá bom assim? E aí vai surgir rivalidades, surgem um sentimento nacionalista exagerado, exacerbado, que vai compor todo o arcabouço para o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Vai compor todas as causas para o surgimento da Primeira Guerra. Pois bem, o que é que temos aqui? Temos ali dois grupos estabelecidos, não é? O grupo da Tríplice Entente, que é formado por França, Inglaterra e Rússia, e a Tríplice Aliança, que é formado por Itália, Alemanha e o Império Austro-Húngaro, não é? O Império Austro-Húngaro. E aqui eu já mencionei as causas, as situações importantes que vão surgir, as rivalidades, uma corrida armamentista, a política de alianças, não é? Foram fatores que levaram à inclusão da Primeira Guerra Mundial. E ali você vai observar a chamada Grande Sérvia, o revanchismo, como fruto de uma rivalidade entre as nações. Não esquecendo também de mencionar a situação em que o território chamado Alsácia e Lorena, que fica na Espanha, e a Alemanha conseguiu, um chamado conflito franco-alemão, com a França, a Alemanha conseguiu obter esse território. Então, isso também vai ser um dos motivos da guerra. E a procura e a luta e a disputa por esse território não foi à toa. Foi porque esse território era isso, muito bem, era rico em minérios, na França, não é? Vimos toda essa situação, vamos para o desenvolvimento do conflito, que nós vamos encontrar esse desenvolvimento do conflito na página 20. Página 20. O que é que tem aqui na página 20? Aos poucos, fatores externos e internos começaram a se modificar rumo da guerra, mais especificamente dos motivos: a entrada dos Estados Unidos no conflito e a saída da Rússia. A entrada dos Estados Unidos não vai ser da mesma maneira que vai acontecer na segunda. Esse motivo aqui, talvez alguns já tenham ouvido falar da participação norte-americana na Segunda Guerra, mas nós estamos tratando da primeira. E nesse momento aqui, os Estados Unidos entraram de forma direta, mas com interesses comerciais bem específicos lá, né, para manter as relações comerciais com os países europeus. O que é que temos aqui? Em 17, os Estados Unidos entraram no confronto de forma direta
muito mais para salvar suas relações comerciais e capitalistas com ingleses e franceses do que por qualquer outra questão. Também tinham interesse de lucrar com essa situação, pois entrar no momento de desfecho da guerra só favorecia, olha aí, uma vez que mantiveram suas indústrias de bens de consumo fortalecidas enquanto a Europa entrava em crise. Em contrapartida, teriam de emprestar dinheiro à França e à Inglaterra para que essa crise não aumentasse, o que fez com que exercesse certo controle econômico sobre ingleses e franceses. Ficava claro que a política de alianças no fim do século XIX havia se estendido para a Grande Guerra. A Rússia, já há alguns anos, passava por dificuldades com a política interna, que culminaram em 17, na chamada Revolução Russa, razão pela qual os russos saíram da Grande Guerra. Vai acontecer um movimento revolucionário dentro da Rússia, que nós vamos estudar em breve, que vai fazer com que a Rússia, seja obrigada a se retirar do conflito. Também vamos entender o porquê dessa conjuntura, desse processo revolucionário acontecer na Rússia, não é? Quais foram os motivos que esse processo aconteceu, e principalmente sendo uma revolução socialista, não é? Revolução socialista. Eles então assinaram com a Inglaterra um tratado para se retirarem do conflito. A Tríplice Aliança, achando que os ingleses e franceses estavam enfraquecidos, organizou em 18 um ataque mal sucedido. E em julho de 18, com apoio norte-americano, a Tríplice Entente obteve sucessivas vitórias. A Tríplice Entente, ali está aliado Inglaterra, França e a Rússia, que acabava de se retirar do conflito por conta da Revolução. A Sérvia derrotou a Bulgária e os ingleses venceram os turcos nos meses seguintes. A guerra se encerrou com armistício. Esse armistício aí significa o quê, professor? Isso, cessar fogo. Assinado em 11 de novembro de 1918. Tratados de paz. Em 21, na página 21, Tratado de paz. A Primeira Guerra Mundial gerou uma grave crise financeira, não só para os derrotados, mas também para os vencedores. Muito dinheiro foi investido, principalmente na indústria de armamentos, enquanto a produção de bens de consumo sofreu grande queda. Na prática, os Estados Unidos, que entraram no fim da guerra, e a Rússia, que havia se retirado do conflito devido a problemas internos, não sofreram grandes consequências. Com o fim da guerra, restava determinar punições e formas de resolver a crise. Então, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, visando manter o equilíbrio nas relações com todos os envolvidos na guerra, elaborou um tratado que visava estabelecer um processo de paz e também medidas de punição. Seriam punidos, que não fossem tão violentas quanto da Tríplice Aliança, pois tinham interesses nesses mercados consumidores. Essa proposta ficou conhecida como os 14 pontos de Wilson, em 1918, um dos quais se destacam esses 14 pontos: liberdade da circulação dos mares, fim do protecionismo econômico entre as nações europeias, porque as nações europeias se protegiam para que outras nações não pudessem intervir nos seus países, não pudessem ser concorrentes em troca de produtos de outros países na Europa. Isso vai até facilitar você no entendimento do que seria depois, vai ser depois, anos e anos depois, um mercado comum europeu na década de 90, mas eu não vou me aprofundar agora não, que eu vou acabar misturando as situações. Os países da Tríplice Aliança não poderiam mais fabricar. Os países perdedores, Itália, Alemanha, não poderiam mais fabricar armamentos e também seriam forçados a diminuir o contingente militar. Devolução, olha aí, devolução do território de Alsácia e Lorena à França.
Como eu falei, isso foi motivo de conflito entre França e Alemanha. Como a Alemanha saiu perdedora, teria que devolver esse território. Autonomia e independência para a Polônia, Sérvia, Bélgica e Turquia. Essas regiões teriam autonomia a partir de agora, com os 14 pontos de Wilson. Criação de uma organização política que teria a função de mediar os conflitos e manter a paz, chamada Liga das Nações. Não é? Nós solicitamos, inclusive, que vocês, através de pesquisas fizessem a Liga das Nações, fizessem um estudo sobre a Liga das Nações. Nós temos aqui, já na página 22, nós temos o prosseguimento do nosso conteúdo, que diz assim: as propostas do presidente Wilson não agradaram aos ingleses e franceses, que defendiam penas mais rigorosas para a Tríplice Aliança. Elaborou-se então um novo acordo, bem mais radical, o Tratado de Versalhes, a Paz de Versalhes. Não é? Então, esse Tratado do Wilson não agradou os ingleses e franceses, que eles desejavam uma situação mais rígida. E a partir daí, dessa rigidez, que a Alemanha vai ser considerada a grande culpada e grande humilhada, será humilhada nesse Tratado de Versalhes, e vai surgir um sentimento de vingança, de retorno, que vai aumentar o nacionalismo na Alemanha, vai deixar a Alemanha numa séria crise econômica, que a gente vai começar a entender a partir de agora. Vamos ver o Tratado de Versalhes que trazia aí seus itens: devolução do território da Alsácia a Lorena. Outro item: a província de Sarre passou ao comando da Liga das Nações, instituição formada por vários países para garantir a paz. Outro item: o contingente militar alemão foi reduzido ainda mais em relação aos 14 pontos de Wilson. A Alemanha só poderia ter 100 mil soldados. Outro item: a Tríplice Aliança foi proibida de fabricar armamentos, navios e aviões, bem como carros de guerra, metralhadores e artilharia de longo alcance. Outro item: a Alemanha teve de pagar uma indenização à Tríplice Entente, no valor de 269 milhões de marcos de ouro. Outro item: um valor igual a 12% das exportações anuais também teriam de ser pagos pela Alemanha à Tríplice Entente. Então, em relação aos países que estavam compondo a Tríplice Aliança, Itália, Alemanha, Império Austro-Húngaro, após essa leitura, nós chegamos a uma conclusão. Qual foi, professor, a conclusão? Que a Alemanha foi considerada a grande culpada e recebeu de forma diferenciada uma punição mais severa do que a Itália, do que o Império Austro-Húngaro. E isso vai fazer com que o sentimento de revanche, de vingança, vá começar a nascer e vai crescer dentro do Estado alemão, dentro da população alemã. Você tem que prestar atenção nisso, para que quando a gente inicie nosso estudo da Segunda Guerra Mundial, você não seja surpreendido. Então, esses fatores são importantes, aquilo que eu bato sempre na tecla. O conteúdo histórico, ele não vai acontecer, ele não vai surgir de forma isolada. Ele tem situações em que você percebe que o fato anterior vai justificar e vai explicar o fato seguinte. Esses fatos aqui, essas situações de humilhações que a Alemanha irá vivenciar, irá passar, vai ter como consequência onde isso vai ter como consequência, vai ser um dos motivos para que a Alemanha se envolva na Segunda Guerra Mundial. Não vou entrar no mérito aqui se eles estão certos ou estão errados. Minha obrigação como historiador é passar para vocês essas informações e esses fatos.
E a gente precisa estar sempre atrelando um fato ou outro, tá? Deixando bem próximo para a gente compreender melhor todas essas situações. Deu para entender? Vamos lá. Na página 22, as penas aplicadas pela Tríplice Entente no Tratado de Versalhes visavam exclusivamente atingir a Alemanha. Entre outros fatores, o poderio da indústria bélica alemã era uma constante ameaça para a Europa, que via na imposição do pagamento de multa e na restrição de fabricação de armas de fogo uma forma de conter a força alemã. A Alemanha, que era um país relativamente novo em relação a um país constituído como novo, porque a unificação alemã aconteceu quando isso, lá no século XIX, no finalzinho, nas últimas décadas do século XIX, a partir de 1870, nós estamos aqui em 1918, então historicamente não faz tanto tempo assim. Então a Alemanha já nasceu com esse sentimento, sendo uma potência. Não é? A unificação acontece dessa forma, acontece dessa maneira, tá bom? A diminuição, prosseguindo aí, do número de soldados foi uma forma de controlar possíveis novos ataques alemães às nações europeias. Além disso, a Itália ficou impossibilitada de realizar comércio de forma direta com outras nações, pois o protecionismo econômico ele foi derrubado, o que aumentava a dependência italiana diante da Inglaterra e França. O fim da Grande Guerra modificou a geografia da Europa, fazendo com que França e Inglaterra se fortalecessem. Também consolidou os Estados Unidos como potência mundial. Vamos fazer aqui uma atividade que vai ajudar muito. Na página 23, a segunda questão diz assim: o que foi o Tratado de Versalhes? A resposta: como as nações vencedoras. Olha aí, atenção para a resposta, viu? Como as nações vencedoras da Primeira Guerra acharam as punições dos 14 pontos de Wilson, resolveram aplicar o Tratado de Versalhes. Eles acreditavam que os 14 pontos de Wilson foram insuficientes e que havia uma punição maior. E de fato vai haver essa punição maior com o Tratado de Versalhes. Punição maior para quem? Somente para a Alemanha. Os outros países vão sofrer punições, mas não da mesma forma que a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha era vista como um grande perigo. Tinha se unificado recentemente e tinha se tornado uma potência. Tratado de Versalhes em 1919. Dentre seus principais pontos estavam a devolução do território da Alsácia-Lorena para a França, ponto e vírgula. Proibição à Tríplice Aliança de fabricar armamentos. A Tríplice Aliança estava proibida de fabricar armamentos, navios e aviões, ponto e vírgula. Indenização imposta à Alemanha de 269 milhões de marcos, que era a moeda alemã naquela época, chamada de marcos. Então você tem aí uma pesada punição para a Alemanha, que vai fazer com que crie-se ali um sentimento de revolta, de revanche. Uma outra questão que surge aqui ainda na página 23 diz assim: analise o impacto das punições impostas para a Alemanha e por que o objetivo era conter o crescimento alemão. A resposta: as punições enfraqueceram a Alemanha a ponto de o país entrar em grave crise econômica. Ponto. As nações vencedoras queriam evitar que a Alemanha se reestruturasse. As nações vencedoras queriam evitar que a Alemanha se reestruturasse, impedindo que pudessem reunir condições de empreender uma nova guerra. Bom, vamos agora aproveitar esse
momento para fazer uma pequena introdução sobre o nosso próximo conteúdo, que é isso, muito bem, a Revolução Russa de 1917. Você tem que entender que esse país vivia em condições bem precárias, bem difíceis no aspecto econômico, que isso vai facilitar o surgimento de um processo revolucionário dentro do país. Tá bom assim? Vamos entender. A Revolução Russa foi página 24, Revolução Russa. A Revolução Russa foi um processo de conflitos internos no Império Russo que derrubou o regime czarista em 1919 e instituiu um governo proletário. Proletário vem de prole, vem de trabalhadores, baseado nas ideias marxistas e comunistas. Essas ideias, essas teorias foram estudadas por nós, foram sim, muito bem, lá no 8º ano, não é? Pregando Marx, pregando uma idade igualitária, uma cidade que todos tivessem as mesmas oportunidades e que, sobretudo, ele criticava o capitalismo, muito bem. O período revolucionário coincidiu com a participação russa na Primeira Guerra Mundial, ao lado de Inglaterra e França, formando a Tríplice Entente. O objetivo da Rússia, quando entrou no conflito, era manter seu território, formado por várias etnias. O que significa etnias aí, professor? Por várias raças, que estavam sendo ameaçadas pelas pretensões do Império Austro-Húngaro. Em meio à Grande Guerra, dos levantes atingiram duramente o regime czarista, fazendo com que a Rússia abandonasse a Primeira Guerra Mundial, como já vimos. São eles dois momentos importantes, são duas revoluções do mesmo ano, a de fevereiro e a de outubro, que a gente vai destrinchando com o passar das aulas. São eles a Revolução de Fevereiro de 17, momento em que o czar foi derrubado e em seguida restaurada uma república liberal, e a Revolução de Outubro, em que os socialistas chegaram ao poder através dos bolcheviques, instalando um governo proletário. A monarquia czarista, desde o século XIX, apresentava uma grave crise econômica e política. O Estado era predominantemente agrário, vivendo da agricultura, em alguns aspectos quase feudais, pois a nobreza, principal classe social na Rússia, era dona das principais propriedades agrícolas. Pessoal, essa foi uma pequena introdução sobre a Revolução Russa. Na próxima aula nós vamos aprofundar esse conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido e peço a vocês que façam a questão do livro na página 23, questão 1, número 1, e também a questão 1 da página 27, não é? Página 27, questão 1, tá bom? Então, até a próxima aula, forte abraço, tchau para vocês.